Nós daremos sequência hoje na nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Estamos estudando dentro dessa série o Sermão do Monte. Encontramos esse texto, esse ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E alguns princípios específicos, algumas partes específicas encontramos também lá em Lucas. Mas aqui em Mateus nós encontramos esse ensino, esse sermão, essa série de assuntos que Jesus desenvolve, encontramos ele na íntegra. O nosso empenho, o nosso esforço, então, nessa jornada, é passar versículo a versículo nesse texto, para que entendamos o que Jesus está nos ensinando aqui. Não é necessário você ter muito tempo de igreja, nem mesmo ser membro de uma igreja para ter ouvido já falar do Sermão do Monte. Algum trecho, alguma palavra, talvez você nem sabia que estava na Bíblia, mas alguma frase específica, provavelmente você já esteve familiarizado com ele. Mas o nosso desafio, irmãos, diante da palavra de Deus, é não compreendermos ela de uma forma superficial. Ou, como aquilo que Jesus, uma das coisas que Jesus está combatendo aqui ao pregar, ao ensinar no Sermão do Monte, é quando olhamos para a Escritura e dobramos ela aos nossos propósitos, dobramos ela às nossas próprias vontades, como era o caso dos fariseus. Um olhar farisaico, religioso sobre a Escritura faz isso. Não tem como recapitularmos aqui cada um dos sermões que já desenvolvemos, porque hoje é o 25º sermão dessa série. Todos os sermões estão lá no YouTube e estão também no Spotify da igreja. Você pode olhar lá, acompanhar. Esses dias alguém chegou para mim e disse assim: pastor, estou maratonando. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Pastor, estou maratonando a série do Sermão do Monte. Eu falei, glória a Deus. É alguém que veio visitar a nossa igreja, se interessou pelo assunto e começou a ouvir. Nós podemos resumir, pontuar aqui a respeito do Sermão do Monte, e isso eu acredito que já ficou muito claro em nossa mente, que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que fazer. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus para nos ensinar o que? Aquilo que a gente deve ser. Não é simplesmente atitudes, ações vazias ou religiosas, né? Mas é de fato entender o que somos como discípulos de Jesus, ou o que deveríamos ser como discípulos de Jesus. E encontrar contentamento nisso. O primeiro assunto que Jesus desenvolve no Sermão do Monte, lá no início do capítulo 5, é sobre felicidade, é sobre contentamento. A vida no monte, a vida regida pelos princípios do reino de Deus, ela é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Não nas coisas, não nas circunstâncias, não na saúde ou na doença, mas no Senhor. No início do Sermão do Monte, Jesus ensina algo muito valioso para nós. Existe um tipo de felicidade, aquela felicidade verdadeira. Existe um tipo de satisfação, aquela satisfação verdadeira. Existe um tipo de contentamento, aquele verdadeiro, que só pode ser encontrado em Deus. Após Jesus desenvolver isso, ele começa a fazer considerações mais práticas sobre o Sermão do Monte. Ele usa de uma forma muito bela a ilustração do sal e da luz. Ele diz, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Vocês, como meus discípulos, vocês devem fazer algo. E o que é esse algo? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz, assim brilha a luz de vocês, as obras de vocês, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o que eu sou como discípulo? Isso vai determinar o que eu faço como discípulo. E como faço como discípulo de Jesus. No capítulo 6, nós começamos a perceber que Jesus inicia uma nova sessão. No capítulo 6 do Sermão do Monte, aqui então em Mateus, Jesus começa a falar sobre hipocrisia e vida no secreto. Hipocrisia é a máscara, uma máscara religiosa que é usada por aqueles que tentam convencer os outros de que são algo que não são. E sabe qual é a desgraça maior disso? É que a hipocrisia é um mal que se agarra
tão profundamente em nossos corações que ela também nos convence de que somos aquilo, de que somos a máscara, de que somos a performance que estamos entregando para as outras pessoas. Mas Jesus vem e começa a trabalhar isso, ele começa a ensinar isso. E para fazer isso, tratar sobre esse assunto, Jesus trata então de 3 pontos essenciais da vida cristã, mas principalmente da vida religiosa judaica da época, dos ouvintes ali de Jesus. Ele fala sobre esmola, ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. Nós já falamos sobre esmola e estamos então agora pensando a respeito da oração. Quando Jesus ensina sobre oração, ele não ensina apenas como devemos orar. Perceba, por favor, a partir do versículo 5 de Mateus 6, e quando vocês orarem, não é se, é quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas para que sejam vistos, reconhecidos, aplaudidos pelas suas belas orações. Jesus diz aos discípulos dele, quando vocês forem orar, vocês devem ir para o quarto em secreto de vocês e orar em secreto ao Pai de vocês. E o Pai de vocês, que vê em secreto, já sabe do que vocês precisam antes mesmo de falarem qualquer coisa. Jesus não apenas diz como nós devemos orar em secreto, mas Jesus também diz o que devemos orar. E aí ele ensina o Pai Nosso. A partir do versículo 9, Jesus diz, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Traga ao nosso coração temor, reverência, quebrantamento, submissão à Tua palavra. Fala conosco. Essa é a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar a você, quantos números de telefone você tem gravado na sua memória? O meu sogro é um fenômeno nisso. O meu sogro, ele é brigadiano aposentado, dos antigos, sabe, policial. Ele sabia, até uma certa época, o número de cada orelhão da cidade. Todo mundo sabe que é orelhão, né? As crianças já saíram, né? Mas ele sabia exatamente o número de cada orelhão da cidade. Quando ligavam, às vezes lá para a brigada, para a polícia lá, para passar trote, aparecia o número. Só que ele sabia onde é que era aquele orelhão. E os caras podiam ir lá, então, pegar os desocupados, né, que estavam passando trote para a polícia. É uma habilidade que foi se perdendo com o tempo. Eu sei de cor até hoje o primeiro número que eu decorei na minha vida, o número do meu tio. Até hoje ele nunca trocou o número. Mas eu sei de cor até hoje, foi o primeiro número de telefone que eu decorei. Mas é uma habilidade que vai se perdendo, porque hoje a gente nem liga mais direto pelo celular, a gente liga mais pelo WhatsApp mesmo. Se é que liga, né? E tu não procura mais o número, tem o nome ali e a foto, se baseia nisso. O problema é que às vezes as pessoas não botam nem foto, não botam nem nome, né? Fica só um tiozinho assim, tu não faz ideia de quem que é, como achar. Até uma dica para as pessoas que estão no grupo da igreja, coloca seu nome, por favor. Se você não quer colocar sua foto de perfil, coloca o nome, por favor. Porque às vezes manda uma pessoa lá um recado e a gente pensa, quem é? Já pensou numa dessas, você bota lá no grupo, pessoal, preciso de ajuda agora. Venham na minha casa. Como é que eu vou ir na casa do tiozinho com estrelinha? Ninguém sabe onde é que é. Então é importante que você coloque seu nome lá também. Agora,
É uma habilidade que foi se perdendo com o tempo porque não existe mais a necessidade de decorar. Agora, o objetivo de decorar o número de alguém nunca foi só saber a informação e ligar só por ligar. Eu sei o número do Vini de cor, então eu vou pegar e vou digitar o número do Vini, ele vai me atender lá, e eu vou dizer, não, Vini, não é nada. Só para dizer que eu sei e decoro o teu número. Não faz sentido isso. Saber, decora o número de alguém para ligar, para entrar em contato com alguém, serve para conversar sobre algum assunto específico, até mesmo nas questões de mais distância, né? Driblar a saudade ou colocar o papo em dia. A fórmula de números ali é apenas um meio para alcançar um fim. E esse fim é a outra pessoa. É conversar com outra pessoa. É estabelecer ou desenvolver relacionamento com outra pessoa, ou resolver algum problema com a outra pessoa, com o outro lado da linha. O problema é que muitos de nós, por muito tempo, tratamos, eu espero que isso tenha chegado ao fim em nosso meio, mas muitos de nós tratamos o Pai Nosso dessa forma, como um número decorado. Eu sei qual é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente dá uma enrolada e amém. Como se fosse um código, uma fórmula que ao recitar isso, automaticamente todos os meus problemas seriam resolvidos. É interessante, eu vi um recorte no Instagram, eu gosto muito de futebol, sigo páginas de futebol, apareceu um recorte de uma preleção ali antes de entrar no jogo, de um certo time. E aí os caras estavam ali, estava a vez do capitão falar. E o capitão dando aquela moral pro time ali, e vamos lá, time, e nós vamos vencer, e não sei o que e tal. Eu estou dizendo isso aqui agora porque eu não vou dizer o que ele falou, né? Mas era um palavrão atrás do outro. A cada 2 frases, 5 palavrões. E aí ele naquela empolgação toda e falando palavrão um atrás do outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora nós vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso não faz sentido nenhum. Eu não acredito que nenhum de nós trata o Pai Nosso dessa forma. Mas isso não significa que estejamos tratando da forma correta. Porque pode ser que caímos num outro extremo, que é tratar a oração que Jesus ensinou de uma forma religiosa, de uma forma farisaica. Até mesmo, às vezes, ir para outro extremo, achar, não, isso aqui é da igreja católica. É reza, eu não posso rezar. Ninguém está falando para você rezar, é para você orar. A oração do Pai Nosso. Que não são simplesmente palavras, mas são princípios de oração. Pai Nosso, portanto, não é uma fórmula para ser repetida. Nela nós encontramos princípios caros e claros sobre como nos relacionarmos com Deus em oração. E hoje nós vamos atentar para o final dessa oração. Reino, poder e glória. Talvez alguns de vocês já tenham percebido, e eu espero que muitos, que algumas Bíblias, essa frase final, ela aparece entre chaves, ou com uma nota de rodapé. Por exemplo, a minha Bíblia aqui, que eu tenho, a NVI, ela tem, no final dessa frase, ela tem um M, bem pequenininho, significando que tem uma nota de rodapé. Isso por quê? Porque nos manuscritos mais antigos de Mateus, alguns, essa doxologia, essa frase final, essa palavra de adoração, essa frase de adoração, ela não consta. Ela não está escrita em alguns manuscritos mais antigos. Por isso, algumas Bíblias colocam entre chaves, outras colocam uma nota de rodapé para você atentar sobre isso. Porque não há, então, uma clareza, uma certeza de 100% se essas palavras saíram da boca de Jesus no momento que ele estava ensinando a oração do Pai Nosso. Ou, e é muito provavelmente é o que aconteceu, elas foram adicionadas pela igreja no primeiro século, pelos discípulos no primeiro século ali em Jerusalém. Desde cedo, a igreja usou essa frase para encerrar a oração. Isso era um costume muito comum no povo judeu. Encerrar a oração, os pedidos, as súplicas, com um louvor a Deus, com exaltação do nome de Deus. E essa frase aqui, ela está baseada
no texto que nós lemos no início. 1 Crônicas, capítulo 29, 11, especificamente. Agora que você sabe disso, se você quiser, você pode conferir lá e fazer essa anotação. Você pode colocar lá do lado de 1 Crônicas 29, 11, Mateus, capítulo 6, versículo 13, oração do Pai Nosso. Aqui há então essa referência bíblica a respeito dessa frase. Por isso, que ainda que essa palavra, essa frase não tenha saído literalmente da boca de Jesus, mesmo que isso seja uma adição litúrgica feita pela igreja, ela expressa uma verdade eterna. E qual é a verdade? A vida, a oração cristã não termina em nós, mas em Deus. Se nós lermos o Antigo Testamento, as orações são recheadas disso. Elas iniciam com louvor a Deus, com as súplicas, e encerram com louvor a Deus. Por isso, muitas traduções trouxeram e colocam aqui essa frase. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque senão depois você vai pesquisar e você vai pensar, olha só, estão pregando o que não está na Bíblia. Não, está na Bíblia. Esse princípio está na Bíblia. Não significa que esteja aqui, depois da oração do Pai Nosso. Está claramente em 1 Crônicas 29, 11. A oração, portanto, ela começa exaltando o nome de Deus, passa por nossos pedidos diários e termina também com adoração, exaltando o nome de Deus. Lloyd Jones, escrevendo sobre esse texto e comentando sobre essa questão, ele diz: a oração correta sempre termina em adoração. E é isso que nós vemos aqui. É esse ensino que nós vemos aqui. Perceba como isso é pedagógico para nós, porque é muito fácil nós podemos nos perder. Nós olhamos, somos ensinados por Deus a começar a nossa oração olhando para Ele, depois nós colocamos os nossos pedidos, só que às vezes a gente está tão agitado com os nossos pedidos, a gente está tão bagunçado pelas situações que vivemos, tão machucado às vezes pelas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, que no final a gente termina a nossa oração olhando só para nós. E não renovando os nossos olhos, renovando o nosso olhar em Deus, a nossa esperança em Deus. Por isso, então, hoje nós vamos tratar desses 3 princípios que deveriam estar presentes no final de cada uma de nossas orações. Primeiro, sobre o reino, que dele é o reino. Essa é a primeira declaração que nós encontramos aqui, porque teu é o reino. Deus, o Pai, possui governo sobre todas as coisas. Isso é uma verdade absoluta. Nós encontramos isso em tantos lugares da Escritura, e Jesus ensina isso também. Jesus ensina que devemos reconhecer que Deus tem o direito supremo de exercer a sua vontade. É direito dele porque ele é rei. Ele não precisa pedir permissão para ninguém. É direito legal de Deus reinar sobre todas as coisas. Olha o que diz Salmo 103, versículo 19. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Sendo assim, as nossas orações podem e devem terminar com teu é o reino. Porque ele estabeleceu o seu trono nos céus e do céu reina sobre todas as coisas. Teu é o reino, Senhor. E isso é uma verdade que deve estar presente em nossas orações, é uma postura que deve estar presente em nossas orações. Agora, precisamos ter em mente que quando dizemos teu é o reino, quando afirmamos que dele é o reino, estamos confessando que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E isso machuca a gente. É interessante começarmos a exercitar isso nas pequenas coisas. Porque isso vai trazer força e perseverança para conseguirmos praticar isso nas grandes coisas, nas grandes situações. Por exemplo, cheguei hoje ali na porta, o casal que estava ali introduzindo,
o Leandro e a Mirte, qualquer problema que der, é eles que vão resolver. Eles estavam ali, e aí a Mirte me disse assim, pastor, tem 2 copos de água lá no púlpito. Porque o Leandro levou primeiro e depois eu levei. Daí só depois a gente descobriu que tinha 2. Aí eu olhei para ela e falei, não, irmã, não tem problema, olha quanta eficiência. Deus sabe por que tem 2 lá. Depois a gente chegou aqui, e o Júnior disse assim, não, eu vou ali pegar um copo d'água. Eu falei, não, irmão, eu tenho 2 aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu quero usar como simples ilustração é que trabalhe, exercite no seu coração, nas pequenas coisas, o reinado de Deus sobre a sua vida. Essa postura de que Deus, teu é o reino. O Senhor manda, o Senhor governa sobre todas as coisas, o Senhor governa sobre tudo o que existe. Orar assim, irmãos, é reconhecer que não vivemos em um universo solto, regido pelo acaso. O mundo, o planeta Terra, não é uma bola que Deus largou à deriva, e aí vamos vendo o que dá. Não. Ele governa, ele cuida. A teologia traz 2 princípios dos atributos de Deus, fala a respeito da transcendência, a ideia de que Deus transcende todas as coisas. Ele não está preso num lugar, num espaço, nem mesmo no tempo. Mas ao mesmo tempo ele é um Deus imanente. Ele é um Deus transcendente, mas imanente. Um Deus que está presente e ativo na criação dele. Deus não criou todas as coisas e disse assim, olha, eu fiz o meu melhor, vocês foram comer a maçã proibida, que nem era maçã, né? Ninguém sabe o que era. Vocês foram fazer o que não deviam, agora, ó, se virem. Não. Deus continua cuidando. Você percebe como é importante, como é valioso orar assim? Encerrar as nossas orações assim, Deus, teu é o reino, teu é o governo sobre todas as coisas, e exercitar isso nas pequenas coisas da nossa vida. Tudo, a nossa vida, a nossa história, estão debaixo da soberana vontade do Pai. Crer nisso traz segurança. Eu gosto da linguagem que o Spurgeon traz, ele diz assim, que para o crente, ele deita em paz, não quer dizer que não haja problemas, que não haja caos muitas vezes, mas o crente ele deita em paz porque o travesseiro dele é a soberania de Deus. Gente, isso é fantástico. Crer nisso traz paz para os nossos corações. Crer nisso traz descanso para os nossos corações. Nós precisamos exercitar isso nas nossas vidas. Precisamos orar acerca disso. Orar diariamente sobre isso, reconhecendo que, ó Deus, teu é o reino. Não está nas minhas mãos, teu é o reino. Que seja feita a tua soberana vontade. Pense, por favor. Acredito que tem mais pais que façam isso. Mas quando vou guardar o carro aqui dentro do pátio, eu coloco a Jojo no meu colo e aí ela agarra a direção. E no olho dela, dá para perceber assim, que ela tem 100% de certeza que é ela que está conduzindo o carro. Ela fica eufórica assim, ela diz assim, não, só falta ela dizer, deixa para mim. Mas é como uma criança que se senta no colo do pai, segura o volante do carro achando que está dirigindo. Mas quem controla o freio, controla o acelerador, a direção, de fato, é o pai. É o adulto responsável. Assim somos nós. Pensamos que temos o controle da nossa vida. Mas, na verdade, é o pai que governa tudo. É o pai que conduz as nossas vidas. Existe uma resposta que precisamos dar diante disso. A Bíblia trata com muita clareza e com muita transparência a soberania divina e a responsabilidade humana. Isso é um ponto de tensão para nós, mas na Bíblia não há tensão nisso. Deus, na sua soberana vontade, também nos deu responsabilidade para que respondamos a Ele. Como nós estamos respondendo quando nos agarramos à direção da nossa vida? Eu digo, Deus, deixa para mim?
Eu não oro, teu é o reino, eu digo, meu é o reino. Deixa que eu resolvo. Como igreja, a nossa razão de existir é que o reino avance. Mas é o reino dele, não o nosso. Essa igreja não é como um carro que nós nos agarramos no volante, olhamos para o nosso Pai e afirmamos, deixa que a gente dirige. Deixa que a gente resolve do nosso jeito. Como igreja, nós precisamos nutrir e fazemos isso convivendo em comunhão uns com os outros. Nós precisamos nutrir essa verdade. Senhor, teu é o reino. Nosso Pai, teu é o reino. É interessante como isso aqui é construído. Porque depois de orar pelas necessidades pessoais, o texto aqui nos leva a olhar de novo para Deus. Porque depois de orar pelas nossas necessidades pessoais, devemos descansar no Pai, que reina sobre tudo. Já aconteceu, não sei se só eu que sou um crente tão fraco, mas já aconteceu com você que às vezes você vai orar, aí você começa a falar sobre os seus problemas com Deus, e daqui a pouco você pensa assim, nossa, cara, essa oração, estou ficando pior do que comecei. É tanto problema que quando eu comecei a conversar, que eu comecei a ter noção de quanta coisa está acontecendo e estou mais desanimado do que quando iniciei. E às vezes é assim que a gente encerra a nossa oração. A gente olha para Deus, chega diante de Deus e começa a ir vomitar, né? Começa a vomitar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Só que ficamos tão fixados nisso que esquecemos de olhar para Deus de novo. E a gente acaba confundindo e acredita que o quarto em secreto é um ponto específico de encontro com Deus. Onde eu chego lá, eu falo com Ele, eu coloco tudo lá, e depois eu saio e deixo Ele lá, no lugarzinho dele. Não. Quando nós nos levantamos do nosso lugar de oração, nós precisamos sair e continuar com essa convicção. Continuar olhando para Deus. E com a convicção de que dele é o reino. Então, depois de apresentar os seus pedidos pessoais, falamos domingo passado, você colocar diante de Deus a necessidade do pão, você colocar diante de Deus a necessidade do perdão, você colocar diante de Deus a necessidade de proteção, lembre-se de olhar para Deus de novo. Teu é o reino, Senhor. E o Senhor vai cuidar de mim, do meu pão, do meu perdão e da minha proteção, do jeito que o Senhor quiser. Porque teu é o reino. Mas em segundo lugar, teu é o poder. Deus, o Pai, possui toda a capacidade para realizar sua vontade. Ele não apenas tem desejo, ele tem poder para fazer isso. Jesus ensina que devemos reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, plenamente capaz de fazer o que quiser. Eu não trouxe a referência bíblica aqui, mas eu gosto muito do texto de Jeremias, um dos textos que mais impactou a minha vida nos primeiros passos de fé. A pergunta que Deus faz ao povo dele por meio do profeta Jeremias. Ele diz, acaso há algo difícil demais para mim? E eu lembro que na época eu era apaixonado por uma versão um pouquinho mais antiga, que dizia assim, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos conversar com Deus, responder diante de Deus. Essa é uma pergunta que precisa ecoar em nossos corações. Quando chegamos diante de Deus, será que há algo difícil demais para Ele? Tem um mar imenso na frente. Por meio de um cajado, Deus abre. E o povo dele atravessa seco. Há algo difícil demais para Ele? Tem alguém morto há 4 dias. Com uma palavra, Jesus, que é o nosso Deus, diz, vem para fora, Lázaro, ressuscita. Há uma situação de um homem na região dos Gadarenos, que estava com uma legião de demônios, milhares de demônios.
Era acorrentado, vivia no cemitério, nos sepulcros. Era acorrentado, mãos e pernas, e ninguém podia contê-lo. Ele arrebentava as correntes. Jesus chega e diz: deu, acabou isso. Existe algo difícil demais para o Senhor? As autoridades desse mundo possuem limites. Possuem poder, mas possuem limites. Possuem um reino, mas possuem limites. Os governantes podem decretar, mas não têm recursos ou condições para executar tudo o que desejam. Eles podem até dizer: agora eu vou fazer assim, mas não conseguem fazer isso. Tem coisa simplesmente que foge da capacidade. Bom, Deus não é assim. Ele não apenas quer, ele pode. Diante da vontade de Deus, ele pode fazer. Se ele quiser, ele faz. É isso que diz em Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. É Deus dizendo para o povo: lembrem da história de vocês. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Você percebe como essa verdade cabe bem dentro da nossa oração? Teu é o poder. Teu é o poder, Senhor. Pense aí num presidente, numa autoridade que assina uma lei, mas depois ele depende de orçamento para poder colocar em prática aquilo. Depende de outros poderes, de circunstâncias favoráveis para cumpri-lo. Deus não. Deus é independente. Deus é autossuficiente. Deus é autoexistente. Deus não depende de nada. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele promete, cumpre. Quando Ele determina, se realiza. Simples assim. A questão, irmãos, não é se Deus tem poder ou não para fazer as coisas. Porque Ele tem. Não importa quantos zeros possua o seu problema. É uma conta milionária, trilionária, não importa. Deus pode. Qual é o diagnóstico que tem sobre a sua vida? Não importa. Deus tem poder para mudar isso. A questão é se Ele quer. E é isso que nós precisamos buscar a dependência, buscar qual é a vontade de Deus, viver dentro do reino dEle. Porque senão a gente chega diante de Deus apenas procurando o seu poder e não entende a vontade. Não entende como as coisas funcionam dentro do reino dEle. Esses tempos eu fui confrontado com uma pergunta, estava estudando acerca de uns textos, e no vídeo em questão que eu estava assistindo, o cara que estava pregando, ele fez a pergunta para o público, né? E eu demorei muito para lidar com isso dentro de mim. Ele levantou a seguinte pergunta: quanto de poder Deus usou para criar os céus e a terra? Quanto de poder Deus usou para criar a luz? Haja luz. Quanto de poder Deus usou para criar as estrelas, o universo, os planetas? Quanto de poder Deus usou? Porque quando a gente chega diante de Deus e o nosso assunto com Ele é sobre poder, então se Deus usou todo o poder, Ele está sem poder agora. Se Ele usou um pouco do poder, Ele tem muito poder ainda, mas se Ele continuar usando, tem que se poupar, porque daqui a pouco termina. Quanto de poder Deus usou? Aí vem outra pergunta. Quanto da vontade de Deus usou? Quanto de poder Deus usou para criar você? Agora, quanto da vontade de Deus usou para criar você? No fim das contas, o assunto não é sobre poder. Porque poder ele tem infinito. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. A questão é, qual é a vontade dele? Ele quis criar os céus e a terra.
Ele quis criar a luz. Ele quis criar você. E é com isso que nós nos relacionamos, ou deveríamos nos relacionar em primeiro lugar. Qual é a vontade de Deus? Porque entendendo a vontade dele, nós podemos descansar. Que dele é o poder. E ele vai fazer. Sendo assim, se eu digo teu é o poder, então eu posso descansar. Você ora isso? Você reconhece isso em oração? Senhor, teu é o poder? Porque o resultado disso será descanso em nosso coração. Será calmaria em nossa alma, paz em meio ao caos, paz que excede todo entendimento. Amados irmãos, como igreja, cada um de nós, confiemos no que Deus pode fazer em nosso meio. Confiemos na restauração, na transformação, confiemos de que Deus pode fazer milagres, confiemos que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode salvar, confiemos nisso tudo. Por quê? Porque dele é o poder. E se ele quiser, ele faz. Confiemos que Deus levantará em nosso meio cada vez mais pessoas comprometidas com o reino dele, que andam, caminham, vivem na dependência do poder dele. Confiemos no que Deus pode fazer. Eu não preciso confiar na minha força, nos meus recursos, mas eu devo confiar no Senhor, que pode todas as coisas. A nossa oração, portanto, não deve ser uma manifestação de ansiedade insistente, mas de esperança perseverante naquilo que o Senhor pode fazer. Porque existe uma grande diferença entre você ser perseverante na oração e você ser insistente na oração diante de algo que claramente não é a vontade de Deus. Por isso que primeiro precisamos entender o que é o reino dele, qual é a vontade dele. Porque entendendo qual é a vontade dele, nós vamos orar em cima disso. E o poder dele pode fazer que a vontade dele aconteça em nossas vidas. Nós nos cansamos e nos iludimos nas nossas orações, porque muitas vezes estamos indo direto para o poder. Deus, resolve o meu perrengue. Deus, resolve o meu problema. Sem se perguntar qual é a vontade dele. Será que a sua oração, quando você ora, não tem sido isso? Uma manifestação de ansiedade insistente? Deus, resolve isso, Deus, resolve isso, Deus, resolve isso. Você está ali sempre pedindo a mesma coisa. Deus, tu tem poder para fazer isso. Deus, tu tem poder para fazer isso. Mas deveria ser uma esperança perseverante. Deus, eu estou aqui de novo. E eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Então me mostra qual é a tua vontade. Porque se essa não é a tua vontade, eu não quero nem orar mais por isso. Porque eu quero que a tua vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Amém? Então, depois de orar pelas nossas necessidades pessoais, orar pelo pão, pelo perdão e pela proteção, nós devemos descansar no Pai, que tem poder sobre tudo. Terceiro lugar, tua é a glória. Deus, o Pai, é digno de receber glória através das nossas orações e de nossas vidas. Essa é a verdade que é difundida dentro da vida de oração desde o início da igreja, desde o início da história da igreja, desde os primeiros discípulos de Jesus, que Ele é digno de receber glória através das nossas orações. Jesus ensina que devemos reconhecer que a vida e a oração não giram em torno da nossa pessoa, mas da pessoa de Deus. Não é sobre o quanto você ora, não é sobre as palavras que você diz. A oração não é sobre você, assim como a esmola não é sobre você, assim como o jejum não é sobre você, a oração também não é sobre você, é sobre Deus. A oração não tem o propósito de mudar quem Deus é.
mas mudar quem nós somos. E quando a transformação acontece, se é Ele que nos muda, a glória não é nossa. Nós precisamos parar com aquele tipo de testemunho que não conta sobre Cristo, que não exalta Cristo, que não fala sobre as excelências do nosso Deus, mas que fala sobre as nossas qualidades religiosas e piedosas. Porque a gente muitas vezes vai falar sobre as coisas, a gente diz assim, não, eu só alcancei isso porque eu orei muito. Quem que é o grande personagem da história? Você, que orou muito. Não o Deus a quem pertence o reino, o poder e a glória. Percebe como nós bagunçamos a nossa vida de oração? Consequentemente, bagunçamos a nossa prática, o nosso testemunho, os nossos relacionamentos, nós bagunçamos tudo. Por isso que devemos atentar para isso. Por isso que esses 3 princípios são caros para nós. Por isso que a história da igreja preservou isso aqui desde o início. Porque, primeiro, não vai contra nada do que Jesus já ensinou. Segundo, está em pleno acordo com todo o restante da Bíblia. E para nós aqui, nós trazemos isso como aplicações. Mas o que é dar glória a Deus? Dar glória significa dar peso. Não peso balança, tá? Mas é importância. É você dar importância. É você dar valor. Sabe quando você está conversando, você vai pedir conselho para alguém, e aí você pede conselho para uma pessoa, você pede conselho para outra pessoa, e cada um diz uma coisa. E aí você vai, conversa com uma terceira pessoa, essa pessoa dá outro conselho, e traz ali um texto bíblico, e você diz, ó, isso aqui tem mais peso. Isso aqui tem mais importância. É isso aqui que eu vou ouvir. É isso aqui que eu vou acolher no meu coração. Existe um momento muito trágico na história de Israel. Nós lemos aqui, e essa frase, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é baseada na oração de Davi, em 1 Crônicas 29:11. Mas o filho de Davi, acredito que todos saibam quem é, Salomão, que foi um rei muito próspero, o rei que menos guerreou, mas que mais teve território. O problema é que Salomão usou muito da sabedoria que ele recebeu de Deus para pecar de uma forma mais inteligente. Ele se meteu em casamentos que ele não deveria se meter. O que acontece é que quando Salomão morre, o reino se divide. O filho de Salomão, que seria o substituto natural, ele vai pedir um conselho. Como ele agora deveria assumir o reino? Como ele deveria reinar? E ele pede conselho. O primeiro grupo de pessoas que ele pede conselho são para os anciãos. São para aqueles que aconselharam o pai dele. Pensa o patamar desse grupo. Eles aconselhavam Salomão. E aí ele vai e conversa com esse grupo. E esse grupo então diz para eles, olha, seja bom com o povo. Seja misericordioso com o povo. Não explore demais o povo. Dê o teu coração para o povo e o povo vai dar o coração deles para ti. Ele ouve aquele conselho meio contrariado, porque no coração dele ele queria mesmo fazer um esparramo. Ele vai e conversa com o segundo grupo. O segundo grupo era formado por pessoas que cresceram com ele, por jovens que cresceram com ele. E a ideia do contexto ali é claramente pessoas que não possuíam sabedoria para aconselhar. Ele vai e pergunta então, me diz, o que eu faço? Interessante que aquele grupo usa a seguinte ilustração. Mostra para esse povo que o teu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do teu pai. Se eles achavam que estavam trabalhando bastante, agora que eles vão trabalhar mesmo. Mostra para esse povo quem é que manda. Aqui é a NVT, a nova versão do título. Depois você procura o texto e vê exatamente como é que está. Mostra para esse povo quem é que manda. Resultado. Rebeldia. Rebelião. Reino dividido. Mais para frente na história, esse reino ele fica dividido com 10 tribos para o reino norte, 2,5 tribos, então, no reino sul.
o reino norte praticamente é exterminado, extinguido, sobrevive só aqueles que fogem para o reino sul. Um é exterminado pelo reinado da Síria, o outro é levado ao exílio pelo rei da Babilônia, porque não ouviram a Deus. A questão é, Deus tem poder para resolver os nossos problemas? Tem. Mas qual é a vontade dele? E quando isso acontecer, quem vai receber a glória? Nós precisamos dar importância à palavra de Deus. Dar importância para os conselhos de Deus, para o caminho de Deus, para o jeito de Deus fazer as coisas. Pois teu é o poder, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Deus, ele é glorioso e não é que quanto mais a gente dá glória, então mais glorioso ele fica. Não, ele é glorioso e ponto. Ele é glorioso porque o seu caráter é perfeito. Ele é santo, justo, amoroso, misericordioso e tudo isso em excelente perfeição. Imagine por um momento um diamante. Eu acho que, em alguns casos, tudo que a gente pode fazer é isso, né? Imaginar, né? Um diamante. E quando exposto à luz, ele revela várias facetas do seu brilho. Assim é a glória de Deus. Quanto mais olhamos, quanto mais luz colocamos, quanto mais claramente vemos, mais percebemos a beleza do seu caráter. Mais nos encantamos com a excelência do seu ser. Em um universo onde tudo aponta para Deus, é tolice tratá-lo apenas como um meio para um fim. É tolice chegar diante desse Deus cheio de glória, o ser mais importante de toda a existência, e tratar ele apenas como um meio para um fim. Ó Deus, resolve aí minhas coisas. Salmo 19, versículo 1 até o versículo 4, a parte A, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. Quando foi a última vez que você parou para ver a glória de Deus sendo declarada pelos céus? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Ou seja, o ciclo do dia e da noite, tudo isso é uma declaração da glória de Deus. Tudo isso mostra a excelência de Deus. O versículo 3 diz: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Não é que se você ficar bem em silêncio, você vai ouvir Deus falando audivelmente. Não. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas, diz o versículo 4, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. É só a gente olhar. Parar para perceber que na criação Deus declara a sua glória. Por que Deus criou um universo tão grande? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, você pode perguntar para o Didi, ele está lá em cima, ele vai saber responder isso. Melhor do que eu. Por que Deus criou um universo tão grande? Que a ciência consegue ter uma estimativa, mas não consegue dizer exatamente o que é. É um número que não pode ser medido. Por quê? Se nós viveremos aqui apenas nesse mundo, nesse planeta. Por quê? É apenas Deus dizendo: olhe para a obra das minhas mãos. Olhe para tudo aquilo que eu fiz e saiba, eu sou muito maior do que tudo isso. Se as coisas que eu fiz são belas desse jeito, imagina então a minha beleza. É sobre isso toda a criação. É sobre isso então que deve ser as nossas orações. Não é sobre nós. É sobre Deus. Tua é a glória. Eu, você,
Nós fomos feitos para a glória de Deus, irmãos. Nós somos feitos para que as pessoas olhem para nós e enxerguem Deus. Enxerguem o caráter de Deus, enxerguem a obra de Deus, enxerguem a transformação de Deus em nossas vidas. Ao entrar na igreja, as pessoas não devem ser impactadas por tecnologia ou simpatia, conforto simplesmente, mas pela glória de Deus e pela presença dele em nosso meio. A glória de Deus é a presença de Deus em nós. E nós devemos viver para a glória dele, ou seja, cada vez mais, aumentando essa presença, essa consciência da presença dele em nosso meio. Assim vivemos para a glória de Deus. Orando a ele, atribuindo a ele os seus feitos, as suas excelências. Você enxerga e ama tudo isso? Você enxerga que você foi feito para a glória de Deus e você ama o fato de ter sido feito para a glória de Deus? Ou você ainda ama muito o fato de que você está vivendo o seu sonho de vida? Você ainda ama o fato de que um dia todos os seus sonhos, se você trabalhar muito, eles serão realizados? Deus nos chama para viver por algo maior, por algo mais excelente. Viver para a glória dele. No íntimo do nosso ser, no íntimo do teu ser, existe um anseio por viver algo realmente extraordinário. O anseio da nossa alma é ver e viver para a glória de Deus. É só assim que esse anseio será definitivamente satisfeito. O que as pessoas que estão entrando em nossa igreja estão percebendo? Espectadores de culto? Ou percebem a presença, a glória de Deus? Eu acho que as pessoas perceberiam mais a glória de Deus se o pastor fosse melhor, eu concordo. Mas se os irmãos, os membros fossem melhores também. Estamos no mesmo barco. Eu acho que as pessoas veriam e perceberiam mais a presença de Deus e a glória de Deus se viéssemos mais ao culto com a postura de entrega e não apenas de consumismo. Onde eu quero só para mim. Eu quero sair daqui bem resolvido com as minhas coisas. Aonde quando fôssemos cantar, cantássemos. Onde quando fôssemos orar, orássemos. Quando fôssemos meditar na palavra, meditássemos na palavra. É assim que a glória de Deus, a presença de Deus, se estabelece em meio ao seu povo. Deus nos chama para viver isso. E nesse sentido, não existe essa de pastor, membro, ovelha, ou seja lá qual outra função ou cargo que tiver. Essa é uma verdade direcionada a todos aqueles que são ovelhas de Jesus. Deveríamos sair daqui com esse compromisso, que ao nos reunirmos como teu povo, Senhor, a tua glória, a tua presença seja percebida. Nossas orações devem ser: Pai, que as pessoas não vejam a mim, mas a Ti em mim. Eu quero sumir. Eu não vou mais ficar me preocupando se eu entrar na igreja e alguém não lembrar do meu nome. Se alguém não lembrar de uma situação da minha vida que eu falei há 18 semanas atrás, e eu fiquei magoado porque a pessoa não lembra do que eu falei. Eu não quero sair daqui bem resolvido. Quero sair daqui entendendo qual é a vontade de Deus. E que Ele tem poder para fazer isso. Essa é uma vida para a glória dEle. Depois de orar pelas necessidades pessoais, pão, perdão e proteção, devemos descansar no Pai, que merece ser reconhecido em tudo.
Isso é dar glória a Ele. Reconhecê-lo. É Tu, Senhor. O meu trabalho é Tu, Senhor. O meu carro é Tu, Senhor. A minha saúde é Tu, Senhor. Tá capenga? Não importa, é Tu, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Essa deve ser a nossa postura. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Nós lemos no texto, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas tem uma última palavra ali. Qual é? Qual é? Amém. Uma palavra curta, mas carregada de sentido. Não é apenas uma palavra de encerramento, mas um selo de compromisso. Estamos afirmando diante de Deus concordância e submissão à vontade dele. Imagine, pensa aí num contrato, um cheque. Ele só tem validade, só tem valor quando é assinado. O amém é a nossa assinatura diante de Deus. É como dizer, Senhor, tudo que eu orei aqui, tudo que o Senhor me ensinou a orar, e eu orei, eu confirmo com a minha vida. Eu levanto de joelhos agora, eu me coloco em pé, e eu vou viver isso. Amém é que assim seja. Amém é dizer, eu concordo com isso, Senhor. Eu concordo que eu tenho um Pai nosso que está nos céus. Eu concordo que através da minha vida o Teu nome tem que ser santificado. O Teu reino precisa se estabelecer. A Tua vontade deve ser feita. Eu concordo, Senhor. Eu digo amém, porque eu creio que é o Senhor que me dá o meu pão, o nosso pão. É o Senhor que dá o meu perdão, o nosso perdão. É o Senhor que me livra das minhas tentações e me livra do mal. É o Senhor que nos protege. E eu digo amém, porque eu reconheço que Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todo sempre. Por isso eu digo amém. Eu confirmo isso com a minha vida, não é simplesmente uma palavra. Pense bem antes de você dizer amém. Reflita bem, pese suas palavras, ou melhor, pese essas letras, antes de dizer amém. Dizer amém é dizer, Senhor, eu confio e me submeto. Eu aceito tua resposta, mesmo que seja diferente da minha expectativa. Mesmo que seja diferente dos meus sonhos. Mesmo que seja diferente do meu ideal. Senhor, eu confio e me submeto. Eu me sujeito, eu me prostro diante da tua resposta. Se oro, teu é o reino, vou parar de lutar para manter o meu. Se oro, teu é o poder, vou descansar nele. Solta os braços. Para de dar murro em ponta de faca. Para de tentar vencer as coisas na força do teu braço. Ore, teu é o poder, e descanse. Se oro, tua é a glória, vou viver para exaltá-lo. Você já parou para pensar o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Parece meio aterrorizante esse pensamento. Eu acho que numa lápide serve poucas letras para escrever tudo o que eu gostaria. Mas o que eu sei é que eu não gostaria que estivesse escrito na minha lápide algo sobre mim, mas sobre Deus. Para que cada pessoa que me conhece, no dia do meu culto fúnebre, lá do meu funeral, no dia que estiver sendo colocado lá o caixão, colocado as letras lá, possa olhar e dizer, é verdade. Deus é isso mesmo.
Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo. Se oro, tua é a glória, vou viver para exaltá-lo, porque dele é a glória. Se oro amém, vou assinar esse compromisso com minha vida e não só com os meus lábios. Entenda, por favor, o amém não é sobre uma oração que acabou, mas sobre uma postura de submissão consciente que se inicia agora, após a oração. Ele governa, Ele realiza, Ele merece, e eu me submeto, eu me entrego, eu me dobro. Após tudo isso, podemos concluir que a verdadeira vida de oração começa em Deus e termina em Deus. O nosso amém não é fruto de emoção ou ansiedade, mas de consciência e confiança no Pai Nosso que estás nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos princípios da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu que essa frase, esses princípios que são encontrados na Tua palavra, que são encontrados na Escritura, fossem conservados nas nossas traduções bíblicas. Porque aprendemos tanto com eles. Aprendemos a não nos perder no meio da nossa vida de oração. Porque muitos de nós começam bem. Começam olhando para o Senhor, mas depois nos perdemos quando começamos a olhar demais para nós e esquecemos de voltar os olhos para Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a colocar em prática os princípios de oração que aprendemos por meio do Pai Nosso. Nós cremos, ó Deus, que fazendo isso da forma que o Senhor ensina, teremos a nossa comunhão por meio da oração transformada e, consequentemente, a nossa vida transformada pelo Senhor. Nos ajuda, ó Deus, leva o Teu povo a verdadeiramente orar, com consciência, com submissão, com o senso de pertencimento. Nós somos Teus. O mundo é mau, mas o Senhor é bom. Iremos sofrer, porque vivemos num mundo caído. Sofreremos porque as autoridades pecam. Sofreremos porque os nossos amigos pecam. Sofreremos porque os nossos irmãos pecam. Sofreremos porque nós pecamos. Mas em Ti está a restauração, em Ti está a nossa esperança. Nos ajuda a manter os olhos em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe os nossos corações diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo pegue os nossos corações e leve até a cruz de Cristo.
aonde a nova vida está, aonde o perdão e o recomeço estão. A tua palavra nos ensina de que Jesus não lançará fora nenhum que vier até Ele. Nós pedimos, nos leva até Jesus. Nós queremos ir até o Senhor. Recebe os nossos corações, recebe as nossas vidas, recebe a nossa oração, recebe o nosso amém. Recebe a nossa entrega, Senhor. Em nome de Jesus.